Pessoal, aí sim, mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre o início de uma série. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as fases do DMAIC, o método DMAIC. Antes de começar o vídeo, um recadinho de sempre, né? Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu joinha aí, gostei ou não gostei, ao final do vídeo. E vamos lá, vamos falar sobre a fase de definição. Lembrando, né, pessoal, que aqui eu parto do princípio que o projeto já foi definido. Existem vários vídeos no canal aí, vale a pena vocês pesquisarem, sobre definição de projeto. O que é um projeto, o que é um projeto de green, de black, de yellow no Brasil. Aqui não, aqui eu vou falar das fases mesmo, uma vez que o projeto já foi definido. Então, iniciando o vídeo, eu acho importante a gente sair do primeiro passo prático num projeto, que é a definição do KPI, definição do Y. Como é que eu meço o meu problema? O que eu coloco, né, no dia a dia, no fechamento do mês, aquele problema para ver numericamente, né, como é que meu gestor enxerga, como é que a empresa enxerga o problema. E o Y pode ser mais de um, tá? Lembro, eu sempre dou exemplo, né, quando a gente faz um pedido na internet, por exemplo, de alguma coisa, compra alguma coisa pela internet, tem mais de um Y que você deseja. Geralmente você deseja que o seu produto chegue no prazo correto, da forma correta, né, com a qualidade boa, né, aquele produto realmente que você escolheu novo, né, e o produto certo. Então você tem 3 Y. E aí tem um falso paradigma que as pessoas falam: ah, Eduardo, quanto mais Y, mais trampo eu vou ter no meu projeto. Claro que não. Né? Muitas vezes, como você vai atuar nas causas, e as causas são diferentes, que impactam o seu Y, você consegue trabalhar em paralelo e ter uma dinâmica melhor do próprio projeto. Por isso que eu considero a fase de definição tão importante. É a regra do jogo. Talvez a fase mais importante do DMAIC ou do método DMAIC é a fase de definição. Você define qual é o Y, quais são os Y. Você tem que ter uma amostra representativa daquele problema. Lembrando que representativa, gente, é aquilo, né, que realmente é o problema do jeito que ele é hoje. Não adianta pegar dados de 1900 e bolinha e falar, puta, era dessa forma. Ou pior, né, estabelecer metas que você, eu queria que fosse assim. Não. Você vai pegar aí, né, segundo Montgomery, nunca faça uma análise com menos de 30 pontos. E é engraçado quando se descobre essa lógica dos 30 pontos. Mas aqui não é aula, né? Então não vou falar para vocês. Mas eu, por exemplo, peço para meus alunos 40 pontos. Porque com 30 você consegue calcular a média, mas com 40 você consegue enxergar melhor a variabilidade, que é aquilo que a gente mais sente. Então, pegar uma amostra representativa, lembrando também que o excesso de dados é tão ruim quanto a falta, a partir daí você define sua meta. No momento que você define a meta do seu projeto, ele começa a ficar mais bem definido. E aí você, lembrando, né, pessoal, que na fase de definição você tem que estudar agora o seu problema a fundo. Uma vez com a meta estabelecida, eu vou investigar aquilo por dias da semana, por fornecedor, por área, por equipamento, por cliente. Você começa a investigar seu problema para ver se o comportamento dele é igual, para ver se você tem muitas causas comuns ou causas especiais de variação, para ver se existem épocas do ano que aquele problema impacta mais ou menos, né, devido a variáveis externas muitas vezes, por exemplo, como chuva. E aí você investiga a fundo o seu problema, quais são os principais motivos que geram aquilo acontecer. Você pode fazer isso tanto através de gráficos, né, quanto através de análises estatísticas mais completas. Agora, é muito importante que você nunca deixe de atrelar a esse conhecimento estatístico, matemático, o conhecimento do processo. Então é a hora também de você fazer um bom CIPOC do seu processo. Talvez um VSM, por que não? Estende até a fase de medição, né? Junta as pessoas corretas, as pessoas que participam e principalmente que realizam aquelas atividades. Mapeia de forma detalhada o processo do jeito que ele é, não do jeito que você gostaria que fosse ou do que você pensa que é. A partir do momento que você investiga seu problema a fundo, você consegue preencher o seu contrato de projeto. Essa é a grande entrega da fase de definição de um projeto. Seja de yellow, seja de green, seja de black.
É o momento onde você estabelece a regra do jogo, o seu gestor, com a empresa, com a instituição que o projeto está sendo realizado, do que vai ser entregue, no mínimo, ao final do projeto. Então a fase de definição talvez seja a fase mais importante do DMAIC. E as pessoas elas passam meio batido. Elas esquecem que quando você define o Y, definir a meta, é importante você fazer um estudo de normalidade, de estabilidade, né? Fazer essa investigação por dias da semana, por setor, por área. Você tem que investigar o problema fundo. Eu costumo falar com os meus alunos o seguinte: se você faz um projeto, chega ao final de cada fase e você fala, eu acho que, sua frase começou errada. O projeto é justamente para você parar de achar, para você ter certeza e principalmente parar de especular, né? Parar de, eu tenho certeza que 90%. Calcula, é 90% mesmo? Varia igual, a média é a mesma? Então você não tem que sair da fase, né, de qualquer fase, aliás, achando algo. Ou você sabe, ou você não sabe. Se você não sabe, é porque sua fase ainda não está boa, não acabou. Então a fase de definição é o momento que o projeto começa, porém focado no problema, estudando o problema, né? E não se iludem, né? O projeto seu só vai estar legal mesmo, principalmente na fase de definição, quando você sair dos seus achismos, você começar a ter certeza das coisas, entender como é que elas realmente acontecem no processo real, na prática. E principalmente, pessoal, muita coisa que a gente investiga nessa fase não está em número, está na cabeça das pessoas que fazem o processo acontecer. Nunca menosprezem isso. Né? Nunca foquem apenas no conhecimento ou apenas na estatística. O projeto e o método, a metodologia Lean Six Sigma, é justamente para unir o conhecimento do processo à estatística. No momento que as coisas começam a convergir, garanto para vocês que vocês já vão iniciar muito bem o projeto de vocês. Espero que tenham gostado das minhas dicas. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.